Feliz Páscoa para todos vocês. Estamos num tempo de festas, desde sexta-feira. Temos aqui um espetáculo chamado Ressurreto, que fala da ressurreição de Jesus de maneira linda. Eu não sei quantos já participaram do espetáculo, isso já vieram. Olha, você que não participou ainda, hoje à noite está maravilhoso. Tem lugar, pode vir, pode chegar. E nós vamos adorar a Deus juntos. Você vai ver ali a continuação, do Natal, quem veio no Natal, aleluia. Hoje o Ressurreto é a continuação dessa história que começamos a entender ali no Natal. E eu estou muito feliz. Hoje cedo de manhã já tinha um monte de gente orando. E Deus tem derramado graça. Já completamos mais de 20 dias agora de campanha. E você que está chegando agora, estamos no meio de uma campanha de oração. E estamos olhando durante esses 40 dias para Jesus. E tentando entender quem Jesus disse ser. Olhando para o Evangelho de João, a maneira como Jesus se apresentava. Ele disse a respeito de si mesmo: eu sou. Assim como Deus se apresentou para Moisés diante da sarça, Jesus se apresenta no Evangelho de João. E nós já estudamos algumas dessas declarações. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. E hoje nós vamos olhar para Jesus como a ressurreição e a vida. E vamos tentar entender o que Jesus queria dizer quando disse isso. Quem quer aprender mais sobre Jesus aqui? Amém? Então estenda suas mãos para o céu assim, sinal de rendição total a Jesus. E repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Hoje nós vamos falar sobre o poder da ressurreição. Eu queria que você lesse comigo João capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, jamais morrerá. Vamos ler todos juntos? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Eu lembro que quando o Beni era pequenininho, o Beni gostava de ouvir histórias, sobretudo histórias de dinossauro e super-heróis. E uma noite eu acordei com o Beni chorando, tinha uns 3, 4 anos, e ele estava com medo do escuro, com dificuldade para dormir. E aí eu fui lá na cama, lá no quarto dele, e eu comecei a contar uma história. E eu resolvi contar a história de Jesus para ele. E apresentei Jesus como um super-herói. Jesus, como no livro de Apocalipse, ele tinha chamas de fogo nos seus olhos. Ele tinha um cavalo branco, uma tatuagem na coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tinha os pés que nem os pés do Homem de Ferro. E ele tinha poderes. Poder para curar, poder para fazer milagres. Mas ele tinha um poder especial, que era o poder sobre a morte. E eu lembro que à medida que eu fui contando aquela história para o Beni, ele se acalmou e dormiu. E sabe, quando a gente olha para o poder de Jesus e entende quem de fato Ele é, mesmo nas noites escuras, nos dias difíceis da vida, a gente pode descansar. Quantos querem olhar para Jesus hoje? Quantos querem entender o que significa o poder da ressurreição? Você quer aprender sobre isso? Bom, é muito interessante porque na época de Jesus havia muita discussão sobre o que ia acontecer depois da morte.
E as principais seitas dos judeus, a minha filha correndo aí aqui, tá bom, Nina, Deus abençoe. Bom, as principais seitas dos judeus, elas divergiam sobre o que ia acontecer depois da morte. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, no juízo final, na comunhão com Deus depois da morte. Já os fariseus acreditavam em tudo isso. Acreditavam na ressurreição e que, sim, depois da morte, haveria um juízo final. As pessoas receberiam, sim, recompensas mediante o que fizeram, e também o juízo de Deus, dependendo do que fizeram. E Jesus foi indagado algumas vezes a esse respeito. E é muito interessante a resposta de Jesus quando lhe perguntam sobre a ressurreição. Jesus vai dizer: vocês não leram o que está escrito na lei? A Bíblia não fala que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ora, Deus é um Deus de pessoas vivas ou mortas. Agora ela ficou constrangida, né? Vai, filha, vai logo, já aproveita. Isso. Deus é um Deus de pessoas vivas ou mortas. E Jesus, ao declarar isso, ele falava assim: ó, Deus é um Deus de pessoas vivas, a ressurreição existe. E a Bíblia diz que as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, dos seus ensinos. Mas, por mais que Jesus dissesse, eu creio que muitos ainda tinham dificuldade para crer. O que vai acontecer depois da morte? E Jesus, ele faz algo tremendo. Ele ensina, mas ele mostra o seu poder. Agora, em João, nesse texto que acabamos de ler, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas em que contexto Jesus diz isso? Jesus vai dizer isso diante da morte de Lázaro. A Bíblia vai dizer que Jesus chega em Betânia e Lázaro já está morto há 4 dias. Ele encontra Marta, e Marta fala para ele: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para Marta e diz: o teu irmão vai ressuscitar. Ela acha que ele está falando das coisas futuras. E aí então Jesus se dirige para o sepulcro e fala assim: tirem a pedra. Marta contesta: como assim? Já faz 4 dias, ele já cheira mal. E aí Jesus diz assim: eu não te disse, se creres, verás a minha glória. Tirem a pedra. E então, quando arrastam a pedra, Jesus dá uma ordem, uma voz de comando: Lázaro, sai para fora. E então Lázaro, vestido com a mortalha, aqueles lençóis que eles embrulhavam os mortos, sai como uma espécie de múmia andando para fora. Sabe, Jesus não apenas disse que ele era a ressurreição e a vida, ele mostrou isso. Ele mostrou que tinha poder sobre a morte, e por isso disse para Lázaro: ei, sai para fora. Lázaro reviveu mediante as suas palavras. E sabe o que é impressionante? Isso aconteceu 1 semana apenas antes da morte e ressurreição de Jesus. De alguma maneira, esse milagre era um prenúncio do que aconteceria. Mas o que representa Jesus dizer isso? Eu sou a ressurreição e a vida. A Bíblia vai nos mostrar que depois de alguns dias, Jesus foi morto na sexta-feira da Páscoa dos judeus. Na Páscoa, os judeus comemoravam o livramento de Deus sobre a morte. Como assim? O nome Páscoa, Pessar, significa passar sobre. Por quê? A última praga no Egito era a morte dos primogênitos. Deus queria libertar o seu povo da escravidão, e então manda Moisés falar para todo o povo que ele ia visitar com o anjo da morte a casa de todas as pessoas, mas aqueles que tivessem pegado o sangue do cordeiro e passado nos umbrais das suas portas, o anjo ia ver a marca do sangue e passaria sobre as casas. Na sexta-feira de Páscoa, Jesus, o seu sangue é derramado sobre o madeiro.
como se anunciasse mais uma vez: eu sou o Cordeiro, eu sou aquele que tem poder para fazer a morte passar por cima. Mas ele não apenas diz isso, ele não apenas derrama o seu sangue, ele morre, mas ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos. Jesus vive, ele reina, ele é Senhor, ele venceu a morte, ele destruiu o seu aguilhão que é o pecado. Aonde está o poder da morte? Jesus, ele venceu. É por isso que ele pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Mas sabe, ainda hoje muitas pessoas têm dúvidas do que acontece depois da morte. Será que isso de fato é verdade? Será que Jesus ressuscitou? Eu não sei se você sabia, mas existem mais provas, documentos históricos sobre a morte e ressurreição de Jesus do que sobre as histórias de Alexandre o Grande. Eu não sei se você sabia disso. Existem muitas provas. Jesus apareceu para Maria Madalena, depois para algumas mulheres, depois para Cleopas, para Simão, os discípulos no caminho de Emaús, depois para os 10 discípulos reunidos numa casa, depois para os 11 com Tomé, que tinha duvidado, e então Jesus mostra as suas chagas para ele. Depois Jesus aparece para 500 testemunhas oculares. Depois ele aparece para Paulo no caminho de Damasco, e ele ainda tem se revelado a pessoas. Quantos são testemunhas da ressurreição de Cristo neste lugar? Ele está vivo. Tentaram inventar uma história que os seus discípulos roubaram o seu corpo. Eu fico pensando, mandaram um destacamento de soldados para cuidar do sepulcro. Eram entre 4 a 16, um destacamento, soldados, que faziam vigílias de 3 em 3 horas. Iam trocando o turno. Como? Eles dormiram. Os discípulos rolaram uma pedra lacrada na rocha. E eles não ouviram nada. Pior, eles entraram no sepulcro, levaram o corpo de Jesus e ainda tiveram o trabalho de dobrar o lençol. Olha só que ladrões educados. São tantas as provas. Para mim, a mais forte de todas é o fator psicológico. Aqueles homens, mediante a possibilidade da crucificação, fugiram. Pedro negou Jesus. Mas depois que o Cristo ressurreto se apresenta para eles, eles pregam com tamanha ousadia, enfrentam perseguições. A maioria dos discípulos morre martirizados, crucificados, apedrejados. Quem morreria por uma mentira? Jesus está vivo. Ele apareceu para Pedro, Maria, para João. Ele apareceu para mim, para muitos aqui hoje. Hoje eu quero declarar a vitória de Jesus sobre a sua vida. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele reina. Aleluia. Mas o que representa o poder da ressurreição para nós? Como esse poder nos afeta? Como o poder da ressurreição, de alguma maneira, nos atinge? Hoje eu queria buscar compreender isso, entender como as nossas vidas podem ser afetadas pelo poder da ressurreição. O apóstolo Paulo vai declarar em Filipenses 3:10: quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Como experimentamos esse poder? A primeira forma, através da justificação. Romanos 4:25 diz: ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição é a prova de que a obra de Cristo foi aceita por Deus. O túmulo vazio é o selo da nossa justificação. Spurgeon vai dizer: a ressurreição é o recibo de pagamento da nossa dívida. Eu gosto das palavras de Jesus, quando na cruz do Calvário ele diz:
está consumado. Sabe, no mundo antigo, quando alguém pagava uma pena e cumpria a sentença, a maneira de receber o alvará de soltura era uma carta com um selo que dizia estas palavras em grego, tetelestai, que representa: está consumado, a pena acabou. Quando Jesus bradou na cruz do Calvário, ele estava declarando: eu paguei, a sua dívida acabou, eu levei embora. Mas não bastava ele dizer isso na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus desce ao Hades, ao inferno, e lá ele toma as chaves da morte e do inferno. Ele vence Satanás, e então ele ressurge ao terceiro dia para dizer: eu tenho poder para libertar, para pagar a dívida. Eu morri, mas eu venci a morte. Aleluia. Os meus pecados, os seus pecados foram pagos, porque Jesus, o poder da ressurreição, atua em nós para a nossa justificação. Eu lembro de uma jovem que veio me procurar. Eu na época era pastor dos adolescentes, e ela veio atrás de mim para me contar: pastor, preciso te dizer o que aconteceu comigo. Aquela moça tinha algumas marcas muito fortes, machucados assim na infância, que ela viveu, abusos, coisas erradas que ela fez, e ela carregava consigo muitas culpas. E um dia, ela disse para mim que ela estava dormindo, e Deus a visitou em sonhos. Ela viu, assim, de forma muito nítida, ela estava diante de um tribunal, e as pessoas naquele tribunal a acusavam e apontavam os seus pecados, as coisas que ela havia feito de errado, as culpas que ela guardava na sua alma. Em determinado momento, Jesus aparece e começa a defendê-la. Jesus não apenas a defende, mas lhe dá roupas novas e diz: a sua dívida acabou. Aquela menina disse que ela estava dormindo, mas ela começou a cantar, a louvar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, que acordou a sua irmã. Ela disse: pastor, eu tenho certeza, Jesus levou as minhas culpas embora. Talvez você veio aqui e é difícil dormir, é difícil lidar com situações que ficaram para trás. Hoje eu creio, o poder da ressurreição de Cristo, se você deixar, pode atuar em você. E esse poder, ele nos justifica de todo o pecado. Jesus morreu, ele foi ao inferno, ele tomou as chaves da morte. Ele tem poder para pagar a minha e a sua dívida. Quantos creem nisso? Aleluia! Mas sabe outra maneira como o poder da ressurreição age em nós? A Bíblia vai nos mostrar isso em Efésios, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais. Olha que coisa tremenda. O que a Bíblia está dizendo é que o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos opera naqueles que creem. E o que esse poder faz? Ele nos vivifica. Sim, quando o Espírito de Deus, sim, age em nós como agiu em Jesus, nascemos no Espírito. Essa semana que passou, eu estava pregando em São Paulo. Em 2 dias preguei 8 vezes. Voltei assim, sem voz, mas feliz. Eu lembro que em um dos dias, eu tinha uma reunião na hora do almoço, e eu estava um pouco atrasado. Saí do hotel e peguei o primeiro táxi que eu encontrei na frente.
E eu lembro que eu entrei no táxi e sentei atrás, assim no banco de trás, e fiquei impressionado. O táxi estava cheio de penduricalho, de patuá, de tudo que é coisa empendurada. E no meio de tudo aquilo, no bolsão de trás do banco, tinha uma Bíblia. Eu vi o livro, puxei e falei, isso aqui é uma Bíblia? O taxista falou, sim. E aí eu falei para o taxista, o seu Oswaldo, posso ler um trecho da Bíblia para você? Ele falou, claro. E aí eu abri em Isaías 40, e li ali o finalzinho, que diz assim, o Senhor faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. E eu disse assim, seu Oswaldo, sabe que eu senti no meu coração a teu respeito? Ele falou, o quê? É que o Senhor trabalha muito, faz sua correria todo dia, trabalha para levar o sustento para casa, mas ninguém te valoriza, ninguém reconhece o seu trabalho. E ele disse, isso é verdade. Eu falei, seu Oswaldo, Deus me trouxe aqui para dizer que Ele vai derramar força sobre a sua vida. Você vai trabalhar e Deus vai cuidar, vai guardar você. E ele disse, nossa, muito obrigado. Eu falei, você já leu a Bíblia toda? Ele falou, não. Alguém já te explicou a Bíblia de uma maneira que você entendeu? Ele disse, não. Ele falou, ó, eu já li a Bíblia algumas vezes. Você deixa eu resumir ela para você? Assim, claro, quero entender, você me explica. Eu falei, claro. Mas sabe do que se fala a Bíblia? Do que fala a Bíblia? Ele disse, não. Do começo a fim, a Bíblia fala de uma pessoa. De Jesus Cristo. Ela fala de Jesus. E o que a Bíblia vai dizer é que Deus formou um homem. Assim como quem faz uma escultura de barro. E aí, Deus pegou assim aquela escultura de barro e soprou nas narinas de Adão. E ele se tornou alma vivente. Uma centelha de Deus foi colocada dentro dele e ele nasceu no Espírito. Agora Adão tinha comunhão com Deus, ele falava com Deus, Deus se aproximava dele. Mas a Bíblia também diz que Adão pecou, ele desobedeceu a Deus, e por causa disso ele morreu. Mas como Adão morreu se ele continua vivendo? Ele morreu no Espírito, seu Oswaldo. E a verdade é que essa é uma realidade para todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Por causa que eu e você, nós pecamos, nós morremos no Espírito. Agora, morto sente, morto ouve, morto consegue perceber alguma coisa. Ele disse, não, essa é a tua realidade e a minha realidade por causa do pecado. A gente não consegue ouvir Deus, entender Deus. Mas sabe, a Bíblia diz que Deus mandou um segundo Adão. E a Bíblia chama ele de Jesus. E esse segundo Adão, ele veio. E a Bíblia diz que ele não cometeu o pecado. E todos os que crerem que ele tomou o seu lugar na cruz do Calvário e ressuscitou, eles podem nascer no Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, faz esses que creem nascer no Espírito. E quando isso acontece, a gente consegue ter comunhão com o Espírito de Deus, ouvir as coisas de Deus, entender as coisas de Deus. E ele disse, mas como é que eu faço isso? Eu quero. Eu falei, então tá bom, seu Oswaldo. Fazer assim, vamos fazer uma oração. E eu creio que se você fizer com fé, você vai nascer de novo. Quer fazer essa oração? Claro! Eu falei, então faz assim, seu Oswaldo, vou fazer uma oração, você repete, só não fecha o olho, seu Oswaldo. Eu quero chegar no lugar. E aí daqui a pouco eu estou no banco de trás e eu comecei a oração, o seu Oswaldo foi orando, ele convidou Jesus para entrar na sua vida. E quando ele não abriu os olhos, ele estava de olhos abertos. Quando ele olhou para mim, ele estava assim com o rosto cheio de alegria. Nós paramos o carro e eu falei, seu Oswaldo, vamos tirar uma foto aqui. Qual que é o dia do teu aniversário? Ele falou lá a data, eu falei, a partir de hoje você recebeu um novo aniversário. Você nasceu de novo. Tiramos a foto. Eu falei, hoje tem um culto à noite. Quero que você vá lá na igreja, eu estou pregando. Eu estava no culto, aparece o seu Oswaldo lá no fundo. Fui buscar ele, trouxe lá na frente. Participou do culto e depois me abraçou e disse, eu nunca senti essa alegria que eu estou sentindo. Essa semana eu faço live 6 horas da manhã. O seu Oswaldo, taxista, está lá orando com a gente todo dia. Deus é bom.
Sabe o que vai acontecer hoje aqui? Eu vou fazer a oração do carro lá. E sabe o que vai acontecer? O poder da ressurreição de Cristo vai atuar na sua vida. Pessoas vão nascer no Espírito, vão receber o sopro de vida. A partir de hoje a Páscoa vai fazer sentido para você. Você vai ouvir Deus, Ele vai se revelar para você. Você vai entender os propósitos dele na sua vida. Por quê? Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E o poder da ressurreição continua atuando sobre todos os que creem. Quantos creem em Jesus? Aleluia. Terceira forma que o poder da ressurreição atua em nós. Hebreus 7:25 diz: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha que lindo. Jesus está vivo, e a Bíblia diz que Ele não apenas está vivo, mas Ele intercede por nós. Sabe por que nós podemos vencer as provas da vida? Sabe por que nós podemos vencer o poder do pecado? Sabe por que podemos vencer as tentações, vencer a nossa carne? Porque Jesus está vivo e Ele intercede por nós. A Bíblia fala que Ele é o nosso advogado, o Paráclito, aquele que anda do nosso lado e nos fortalece. O poder da ressurreição atua na vida de todos os que creem, desde a hora que acordam, mesmo enquanto vão dormir, porque o nosso Deus não dorme. Ele está vivo e intercede por nós. Quantos já provaram o sustento de Deus? A força de Deus? Quantos creem que são alvos da intercessão de Jesus? Eu creio, você é. E quando cremos na morte e ressurreição de Jesus, a força de Deus nos põe de pé. Eu lembro que durante a pandemia, as pessoas não podiam sair de casa, e um clima de angústia, de depressão, tomou todos os lugares. Eu lembro de vir aqui na igreja e pregar para esse lugar vazio, era terrível. Pregava só para cadeira vazia, não tinha ninguém andando nas ruas, era um ambiente terrível. E muitas pessoas ficaram deprimidas, doentes da alma. Eu lembro que um dia eu liguei para o Luizinho, aqui que ministra louvor, falei: Luiz, vamos fazer alguma coisa? E resolvemos colocar uma caixa de som em cima de um carro, e a gente parava na frente dos condomínios para cantar. Luiz cantava, eu fazia oração no final. E eu lembro que a gente cantava sempre a mesma música. Nós cantamos ela hoje aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uma salva de palmas para você. A gente cantava e as pessoas punham a cara para fora da janela e começavam a apagar e acender a luz. E aí eu falava do poder desse Jesus, que traz sustento, conforto para a alma. Eu nunca me esqueço, uma jovem, depois de um tempo, veio me procurar, dizendo: pastor, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E bateu uma angústia, eu fui chorar no banheiro. Eu falei: Deus, me dá um sinal que o Senhor está me vendo aqui. E eu, na época de adolescente, ia nos cultos que você pregava. Daqui a pouco eu começo a escutar a tua voz. Eu falei: meu Deus. Mas naquele dia, enquanto vocês cantavam, parece que Deus bateu na porta, lá de onde eu estava. E uma força, uma graça sobrenatural chegou naquele dia. Sabe, o poder da ressurreição continua atuando. Todos que creem.
Ele continua intercedendo por nós. Ele faz forte o cansado. Ele multiplica as nossas forças. Ei, hoje em nome de Jesus, poder do Cristo ressurreto vai te levantar, vai te preparar para os dias da vida. Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós. Aleluia. Eu gosto tanto do Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não permitirá que o sol me moleste de dia, nem de noite a lua. Ele é a minha destra, a minha direita, a minha sombra. Ele guarda a minha saída e a minha entrada, para todos sempre. Amém. Quantos creem no sustento de Deus? Aleluia. Eu vou terminar. A última forma que o poder de Deus, o poder da ressurreição, atua em nós, através do consolo e da esperança. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 20: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O que a Bíblia está dizendo é que não apenas Jesus ressuscitou, Ele é o primeiro, mas nós experimentaremos dessa graça. Sabe, a ressurreição de Jesus, ela aponta para uma realidade. Aqueles que creem vão ressuscitar como Ele, para uma vida eterna. Sim, um lugar onde as promessas de Deus alcançam as nossas vidas, onde a morte acaba, a dor vai embora. A Bíblia fala deste lugar. A Bíblia fala que Deus nos preparou este lugar. E sabe, talvez você não consiga crer, mas se hoje você der um passo de fé, Deus vai colocar uma certeza no teu coração desta verdade. Eu contei alguns dias atrás, e vou terminar com essa história. Ângela Valadão, irmã do pastor Márcio Valadão, ela conta que ela veio numa casa, 7 irmãos, seu pai, um homem de Deus, um pastor querido, amado, e ele gostava de caçar, e um dia ele acaba sendo acometido de um acidente, se fere, vai parar no hospital. A princípio não era nada grave, mas ela está na igreja, quando vem chamar: olha, seu pai está com tétano, já não tem o que os médicos podem fazer. E elas vão correndo, a família chega, e aquele homem está morrendo, seu coração tinha parado. E quando ela chega, vê aqueles homens fazendo uma massagem, tentando levantar, e ele então respira, ele volta à vida. Aquela menina tinha 13 anos e escuta o seu pai dizendo assim: deixa eu ir, eu estou pronto, deixa eu ir, eu quero partir. E ela estava ali falando: mas como? Ele tem 7 filhos, como assim? E o semblante dele cheio de alegria, dizendo: eu quero partir, deixa eu ir. Aquela menina disse: aquele talvez foi um dos dias mais tristes, mas também mais felizes da minha vida, vendo a convicção do meu pai, a alegria da expectativa do céu na sua face. Naquele dia eu me converti, eu entreguei minha vida para Jesus. Ela disse: apesar de ser o dia da morte do meu pai, quando eu saí para fora, as árvores estavam mais verdes, o céu mais azul. A presença de Deus agora estava comigo. Ele ressuscitou dentre os mortos, mas todos os que creem vão participar da glória com o Pai. Isso me consola, isso me traz paz. As promessas de Deus, a esperança, que, como diz a Bíblia, ela é certa,
ela não decepciona a esperança da salvação. Hoje eu queria orar e agradecer a Deus pela Páscoa, orar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele está vivo. E se de alguma maneira o poder da ressurreição já tocou sua vida e você quer agradecer a Deus, fique de pé agora, vamos engrandecer o nome de Jesus, agradecê-lo por essa Páscoa, por esse dia, aleluia. Feche seus olhos assim, levante suas mãos, comece a engrandecer a Deus. Pai, obrigado, obrigado. O Senhor ressuscitou e o poder da ressurreição atua em minha vida ainda hoje. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, pela tua morte, mas obrigado pela tua vitória. Jesus não é um coitado pendurado no madeiro. Ele é Deus, Ele é vencedor, Ele é Rei de reis, Ele é Senhor dos senhores, e Ele veio trazer vida, vida plena, vida abundante, alegria para cada um de nós, para todos os que creem. Pai, obrigado pela tua ressurreição, obrigado pelo teu poder revelado, pelo poder da ressurreição que atua ainda hoje em nós. Obrigado, te exaltamos. Mas agora eu quero pedir de maneira especial e sobrenatural que este poder agora atue em pessoas que não te conhecem nessa casa, que eles possam receber esta graça, nascer no Espírito, sem Deus, terem comunhão com o Pai, receber a esperança da glória, e que essa Páscoa se torne inesquecível para eles, porque eles tiveram um encontro com Cristo vivo e ressurreto. Eu quero pedir agora, Jesus, passeia entre nós, toca pessoas, revela a tua glória e o teu poder, traz força, consolo, sustento, paz que excede entendimento, revela a tua grandeza hoje aqui, sopra a vida neste lugar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deixa eu fazer um convite para você, você que veio aqui hoje e quer que esse poder lá, quer receber a oração que eu fiz lá pelo taxista, sabe? Eu quero que esse poder da ressurreição de Jesus, ele, sim, me faça nascer no Espírito. Eu quero ouvir Deus, eu quero entender as coisas de Deus, quero ser liberto das minhas culpas. Eu quero essa paz, essa certeza, essa força do alto. Se esse é o teu desejo hoje, aonde você está, levanta a mão bem alto aí, eu quero orar por você. Levanta a mão bem alto, Deus abençoe, Deus abençoe. É isso, levanta a mão bem alto, Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Lá na galeria tem várias pessoas, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Nessa Páscoa, pessoas encontraram o sentido dessa graça maravilhosa. Hoje eu quero orar por você. E você que levantou sua mão, vem aqui, ó. Eu estou indo aqui para frente também. Isso, os pastores vão chegar. Pode vir aqui, você que levantou a sua mão, desce aqui, vamos orar juntos. Quero fazer uma oração e eu creio. Você vai nascer no Espírito agora, em nome de Jesus. Você vai nascer no Espírito agora. Você vai nascer no Espírito. Venha, venha dessa galeria, vem para cá. Deus abençoe, querido meu. Deus abençoe. Venham, isso, dessa galeria, vem lá dessas escadas aqui. Eu quero te dar um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aniversário hoje de Páscoa, aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Isso, venha. Tem mais gente hoje. Quantas pessoas vão descendo, comece a aplaudir, porque essa Páscoa, ela vai ter sentido para esse monte de gente que está vindo aqui. Venha, desce. Vem para cá. Pega na mão da esposa, do marido, fala, vai lá, vamos junto. A nossa casa vai receber essa graça, esse presente de Deus. Venham. Você veio visitar a família, está aqui no feriado, de passagem, venha. Você vai levar uma bênção para tua casa. A presença de Deus vai contigo lá. Venha agora. Não importa a tua idade, se você é novo, mais velho. Hoje Jesus vai chegar na tua história. Ele venceu a morte, Ele reina, Ele tem poder. Venha, isso.
Tem mais gente chegando lá, desce lá. Isso. Vem com o filho, vem, vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém. Nós vamos orar. Eu quero que vocês olhem um instante para mim. As minhas palavras não são palavras mágicas. Essa oração só funciona se ela for feita com sinceridade e com fé. Mas se vocês orarem de verdade, se for sincero, eu creio, um milagre vai acontecer hoje neste lugar. O Espírito Santo vai ser derramado sobre a vida de vocês. E vocês vão nascer no Espírito. Vão nascer de novo. Esse é o maior milagre de todos. Deus vai fazer isso hoje, aqui, agora. Amém? Quero que toda a igreja estenda as mãos para cá e nós vamos orar todos juntos. Feche seus olhos. Repita assim comigo, cheio de fé. Senhor Jesus, eu hoje declaro com a minha boca que eu creio na sua morte e na sua ressurreição. Eu também creio que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que eu quero nascer de novo. Eu quero nascer no Espírito. Senhor Jesus, eu quero uma nova vida. Eu quero seguir teus passos. Eu quero andar como o Senhor andou. Que a tua presença, que o teu amor, que a tua paz, que a tua alegria me acompanhe todos os dias da minha vida. Faz isso, Pai, para o louvor da tua glória. É no nome de Jesus que oramos. Deixa eu orar por você. Pai, agora cumpre o que está na tua palavra. Sela com o teu Espírito estas vidas. Que o poder da morte saia em retirada agora, e que eles possam nascer no Espírito. Pai, que os seus ouvidos sejam abertos para sim entenderem as coisas de Deus. Eles sejam tomados pelo Senhor. E que um novo tempo, a paz, a graça e o poder de Deus se estabeleçam sobre a vida dos meus amigos. Faz assim, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Olhem para trás, a família da fé que vocês receberam hoje. Feliz Páscoa para vocês. Jesus está vivo. Feliz Páscoa. Você vai receber agora aí um convite. Os pastores vão entregar, não saia sem receber. A gente vai cantar mais uma música. Eles vão te dar um convite, vão orar por você. O que é esse convite? É um café grátis. A gente vai fazer um cafezão para explicar para quem quiser que representa esse passo de fé. A gente quer ser seguidor de Jesus, mas precisa entender o que ele ensinou. A gente quer te ajudar a entender isso. Então pega esse convite, recebe essa oração, louva a Deus com a gente. Terça ou sábado, vem aqui tomar café. A gente quer começar o que a gente chama de discipulado, ensinar o que Jesus nos ensinou. Que Deus abençoe muito vocês. Feliz Páscoa. Deus abençoe. Um grande abraço.